Nesse vídeo, quero falar com você sobre ele, o microfone. Muita gente, só de pensar que vai ter que utilizar esse equipamento, já sofre uma semana antes, às vezes faz de tudo para não utilizar o microfone. Vamos entender por que a gente utiliza o microfone? Inicialmente, é bom a gente reforçar que o microfone é utilizado não por vaidade. O microfone não melhora a voz das pessoas. O microfone é um equipamento que foi criado para levar nossa voz para o maior número de pessoas. Em ambientes com menos de 30 participantes, não há a necessidade de utilizar um microfone. Agora, em ambientes com públicos acima de 30 ouvintes, plateias maiores do que 30 participantes, aí sim nós devemos utilizar o microfone. Uma sugestão muito importante é não ficar dando dedadas no microfone para ver se ele está funcionando. Eu já flagrei muitas pessoas que, às vezes, naquela tensão inicial, aquela adrenalina, a pessoa pega o microfone e fica dando dedadas nele. Ei, toma cuidado, não faça isso. Uma simples dedada poderá danificar o equipamento. Outra situação também muito comum, a pessoa segura o microfone e de repente ela nem percebe, ela começa a mexer a mão que segura o microfone, às vezes num ato inconsciente. Evite agir dessa forma. Essa mão que segura o microfone, ela não se movimenta. Cansou, você muda. Eu sugiro que você sempre deixe esse dedinho polegar para dar sustentação na hora de segurar o microfone. Em um ambiente aberto, com um público acima de 30 participantes, 500 participantes, 1000 participantes, em ambientes abertos, nós deveremos deixar esse microfone a uma distância de aproximadamente 2 dedos de distância. No ambiente interno, no auditório, você poderá deixar esse microfone a uma distância de aproximadamente 4 dedos abaixo da sua boca para um visual mais correto. E é muito importante você olhar sobre o microfone e não falar olhando para o microfone. É o erro também de muitas pessoas quando vão utilizar o microfone. E eu quero te sugerir também que a partir de hoje, nas suas apresentações, não grude esse microfone. Eu já flagrei muitas pessoas que grudam o microfone aqui no rumo do queixo. Ei, não faça isso. Essa mão aqui, ó, se você cansar, tá segurando o microfone, ó, deixa esse dedinho polegar sempre dando sustentação. Cansou, bastará você mudar sempre olhando sobre o microfone. Esses dias uma aluna chegou em mim e falou assim: Romero, quando eu escuto a minha voz gravada no equipamento de som, eu fico assustada. Romero, eu não gosto da minha voz. Vamos entender que microfone não melhora a sua voz. O microfone, ele apenas dá mais volume, ele leva esse som para o maior número de pessoas. Portanto, microfone não melhora a voz de ninguém. Outra questão importante, eu não gosto da minha voz. A questão, muitas vezes relacionada a essa crítica, às vezes é a autoestima baixa, a pessoa, eu não gosto da minha voz. A nossa voz, ela é única. A voz, ela não muda, não tem como mudar a voz. É como se fosse a nossa digital. Em qualquer lugar do planeta que você visitar, jamais você vai encontrar uma pessoa com o mesmo timbre de voz do seu. Ah, eu não gosto da minha voz. Muitas vezes você não está acostumado com a sua voz da forma que você escuta no equipamento de som, quando sua voz é gravada, ou até mesmo no microfone. Um exercício para você identificar o que é a voz real, o que é a voz imaginada, porque é interessante, numa única pessoa existem dois tipos de voz coexistindo. Uma voz real, é aquela voz que o outro escuta quando fala com você, e a voz imaginada, aquela voz que você imagina ter. É aquela voz que só você escuta devido a essa caixa de ressonância. Um exercício simples para você entender, para você identificar qual é a sua voz real, é colocar essa mãozinha aqui, ó, em forma de concha e pronunciar algumas palavras em voz alta. Quando você pronuncia essas palavras em voz alta, você vai ter esse retorno natural da sua voz e vai ouvir exatamente a voz que o outro escuta quando fala com você. Agora, quando você tira a mão, é a voz imaginada que só você escuta. Entendeu a diferença? Qual é a dica? Que você
crie o hábito de treinar, de fazer algumas leituras, colocando essa mão aqui, ó, próxima ao seu ouvido, para você identificar a voz real. E o mais importante, treine, treine, até você se acostumar com a sua voz. Portanto, utilizamos o microfone não por luxo, não por capricho, não por vaidade. Utilizamos o microfone por uma necessidade. É a única forma que a gente tem de levar nossa voz para o maior número de pessoas. Fique atento aos detalhes. Se você for segurar o microfone, aquele microfone tem o fio, evite enrolar esse fio do microfone na sua mão. Tem gente que vai enrolando, 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 quando percebe está com a mão cheia. O microfone mais comum que a gente utiliza é esse microfone bastão, sem fio. Portanto, você não vai ter o problema do fio. Mas se encontrar um microfone com fio, nada de ficar enrolando esse fio do microfone na sua mão. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.